A palavra desse versículo, ela começa falando ouvi. Ouvi. E eu quero justamente começar aqui nessa parte introdutória, chamar a atenção dos nossos irmãos, que nós estamos vivendo dias, ou por que não dizer, que a nossa geração não tem mais parado para ouvir. Geralmente, a nossa geração é a geração da argumentação. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que todo mundo quer falar e poucos querem ouvir. Só que o princípio de falar é parar para ouvir. Não tem como eu falar se eu não parar para aprender. E para mim aprender eu tenho que parar para ouvir. Só que está os pregadores trocando, estão invertindo esta história. Estão falando muito e ouvindo pouco. E eu vim como homem de Deus para ministrar essa palavra ao teu coração, que durante essas 40 manhãs você vai parar para ouvir e Deus vai mudar a tua história. Você crê nisso em nome de Jesus? Quem diz amém? Aleluia? Ele já começa falando, ouvi, Senhor. Eu parei para ouvir a tua palavra. E depois que ele falou que ouviu a palavra, ele temeu pelo que ele ouviu. E a pergunta é, o que foi que o profeta Abacuque ouviu que tremeu, que ele temeu na presença do Senhor? Aí ele fala, aviva o Senhor. Mas no meio de temer, ouvir, ele fala, Senhor, aviva a tua obra. E o que foi que Deus mostrou para aquele profeta? Ele viu alguma coisa, a revelação foi profunda. Alguma coisa Deus mostrou para ele. Aí vem aqui, a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida. Aí ele fala, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, Ele é Deus de misericórdia. Aleluia. A pergunta é muito simples. O que é avivamento, irmãos? O que significa a palavra avivamento? Como o profeta teve essa revelação muitos anos atrás, ele falou que no meio dos anos ela ia ficar conhecida. E eu quero entender que nós estamos vivendo esse tempo de avivamento. A igreja do Senhor, ela está vivendo esse tempo, o tempo do avivamento. Mas que avivamento é esse que a igreja está vivendo? Ou o que significa a palavra avivamento? Nós falamos muito de avivamento, mas nós precisamos entender o princípio do avivamento. Nós precisamos entender o significado da palavra avivamento. E a igreja precisa viver esse avivamento, porque eu entendo que a igreja está vivendo os últimos momentos aqui na terra, e que para nós subirmos aos céus, nós precisamos ser crentes avivados na presença do Senhor. Mas você vai entender o significado da palavra avivamento. E aí eu fui estudar um pouco o significado da palavra avivamento. E avivamentos são acontecimentos, são ditos, são moveres espirituais em que há transformação de vida. Esse é o significado da palavra avivamento no nosso dicionário. Mas o que significa no original a palavra avivamento? Avivamento vem de avivar, de preservar, de manter vivo, de purificar e corrigir. Então já começa aqui. Vou explicar o que significa a palavra avivamento no original. Porque nós estamos confundindo muito nos dias atuais avivamento com movimento. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós temos visto hoje nos dias é muito movimento e pouco avivamento. O que nós temos visto hoje é movimentos demais e pouca presença de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Porque quando há avivamento, alguma coisa tem que acontecer. Quando há avivamento, quando há presença de Deus, alguma coisa há de acontecer. Não é só ajuntamentos de pessoa, é presença do Espírito Santo de Deus. Então, se avivamento, irmão, é preservar, é manter vivo, é purificar e corrigir, eu tenho que me enquadrar, eu tenho que adentrar nesse caminho, eu tenho que entender que para me manter avivado, eu tenho que me manter vivo na presença do Senhor dos Exércitos. Eu tenho que entender que para mim ser um crente avivado, eu tenho que me purificar e eu tenho que me corrigir. Sabe o que eu tenho visto hoje? É que quando nós levamos essa palavra para que o rebanho, para que a igreja, ela precisa se purificar do mal e do pecado.
e que a igreja precisa ser corrigida. O que eu tenho visto hoje, eu falo isso com propriedade, porque eu auxilio o meu pastor presidente, estou ali ao lado dele, e tenho visto cada coisa acontecendo, que quando os nossos líderes trazem uma palavra, para que o rebanho venha se corrigir, para que o rebanho venha se purificar, o que nós temos visto hoje na história da igreja, nunca se houve tanta rebelião, nunca se houve tantas pessoas se levantando contra a liderança, nunca se viu na história tanta igreja abrindo por aí, sem embasamento bíblico, sem uma bênção, sem a bênção do Senhor. O que nós temos visto hoje nos dias atuais é que são igrejas que estão se criando, movimentos que estão se criando. Infelizmente, nós temos algumas ovelhas que acompanham essas pessoas que não estão debaixo da bênção do Senhor. Pastor, por que você fala isso? Porque o nosso Deus, ele é Deus de princípio, e Deus não quebra o princípio de autoridade. Entenda uma coisa aqui nesta manhã, nesse primeiro dia de Val de Jaboque, durante essas 40 manhãs que você está aqui para receber a palavra de Deus, vocês têm que entender que o princípio da obediência é um princípio de Deus. Então, para ser abençoado, tem que adentrar nesse princípio. Quem está comigo, diga glória.